A paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Nós vamos ministrar agora a lição número 10 do primeiro trimestre do ano 2019 da revista CPAD. Aí a lição que traz como título o poder do alto contra as hostes da maldade. Isso mesmo, o poder do alto. A gente já está estudando aí desde a lição 1 até a lição 9 sobre a questão da batalha espiritual. Falamos que a batalha ela acontece no âmbito espiritual com Satanás, né, e seus anjos. E a gente já viu aí que o ser humano não tem a capacidade de vencer. Na lição passada nós estudamos sobre isso, né, que nós temos que nos revestir com a armadura de Deus, ou seja, não é nossa. Então assim, a gente só vai se aprofundando mais no tema, né? Agora a gente vai entender de forma mais profunda como funciona a questão da ação prática da batalha espiritual, né? A batalha espiritual ela não fica só na teoria, ela vai para a prática. Então a gente vê que na Bíblia também, a Bíblia, na verdade, nos dá respaldo para isso. Então a gente tem que estar preparado para enfrentar, né, endemoniados, ou seja, quem está fazendo a obra de Deus, quem vai pregar o Evangelho, quem vai realmente evangelizar, vai para o campo, falando assim, né, para o campo de batalha, tem que estar preparado para enfrentar o que vier pela frente, né? Então assim, a gente olha aqui nessa aula de hoje, vamos falar de Filipe, né? Então a gente vai entender aí que quando Filipe foi pregar o Evangelho, ele sofreu, né, esses ataques do inimigo, mas ele estava preparado. Por quê? Porque ele agiu, né, como um crente cheio do Espírito Santo. Então foi assim que Filipe conseguiu vencer as hostes da maldade, pregar o Evangelho, fazer milagres, expulsar demônios, né? Então assim, a evangelização ela vai sofrer, né, uma certa oposição do inimigo, mas nós não podemos ficar com medo, temos que estar preparados, né? Aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu no ministério dos apóstolos e acontece também nos dias de hoje. Tem gente que diz por aí que isso só foi naquela época. Não foi só naquela época, existe nos dias de hoje, né? E nós temos que, né, pregar o Evangelho com ousadia, né, com o poder, capacitados com esse poder do alto. Então vamos aqui começar a nossa aula, né? Só fazendo uma observação, se você quer usar esse slide na sua igreja, acesse o site do EBD em Foco, ebdemfoco.com ou ebdemfoco.com.br. Se você estiver no YouTube, na descrição do vídeo tem o link para você acessar aí o site, né, baixar o slide. Temos um subsídio em PDF também, que você pode baixar esse subsídio em PDF. Temos, além desse comentário, também o subsídio em PDF, temos cursos dentro da plataforma, que você vai encontrar também. Então acesse lá, compartilha com seus amigos, né, aí esse vídeo, né, manda o link para as pessoas que você conhece, se inscreva no canal, clique em gostei, deixe seu comentário, né, vamos participar ativamente aí para que possamos aprender uns com os outros e fazer com que o canal do EBD em Foco, o site do EBD em Foco, possa ajudar mais pessoas a melhorar suas aulas com conteúdo de qualidade. Então vamos lá, começando aqui nossa aula, o textuário diz o seguinte: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai também na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Então aqui a gente vai estudar uma passagem de Atos, né, Atos 8 nessa aula. No entanto, o nosso textuário vem em Lucas, porque Lucas escreveu os dois livros, Lucas Atos, né? Ou seja, ele é uma continuação. Ali ele conta a história de Jesus e depois ele conta a história da igreja, como que começou a igreja. Então a gente observa aqui a promessa de ser revestido de poder. Com qual propósito? Jesus não mandou ser revestido de poder só para a igreja ficar entre quatro paredes, ali sendo cheio do Espírito Santo, mas o revestimento de poder teve um propósito: pregar o Evangelho. Então enfrentar as hostes espirituais da maldade. Estou até lembrando aqui de um testemunho que eu vi, né, de um pastor que foi pregar numa tribo, né, e aí ele chegou nessa tribo e falou do poder de Deus, falou da armadura, e um índio falou assim, né, olha, mas me diga uma coisa, os nossos ancestrais, e nós também fazemos isso, né, que só vestimos a armadura quando nós vamos enfrentar, vamos para a batalha. Não faz sentido eu vestir a armadura e ficar parado, né? Ou seja, não faz sentido nós termos poder, termos a armadura de Deus e ficarmos entre quatro paredes, né? Ou seja, tem que partir para a guerra, tem que ir para a batalha, né? Então, aquele índio entendeu essa passagem, entendeu a passagem da armadura, essa passagem de Atos de forma completa, né? Por quê? Porque o poder de Deus, a armadura de Deus tem que ser para quem está na frente de batalha. Então é assim que a igreja tem que agir.
As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Então, como que a gente vence Satanás? Como que a gente vence o inimigo? Pregando o Evangelho. Tem que pregar o Evangelho. A gente começa por aí. Tem igrejas por aí que começam a enfatizar muito a questão da batalha espiritual e eles fazem o contrário. Eles falam assim, antes de pregar o Evangelho, você tem que expulsar o demônio daquela região, né? Que a gente até falou disso, né? Demônios territoriais, lá na primeira aula. Ou seja, é como se primeiro eu tenho que expulsar o demônio para depois pregar o Evangelho. Só que quando a gente olha para a Bíblia é o contrário. Primeiro a gente prega o Evangelho, o demônio se manifesta e a gente expulsa. É assim, ou seja, o demônio ele vai ser expulso através da pregação do Evangelho, do poder de Deus da pregação do Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos 8, né, de 5 a 3, depois de 18 a 21. Leia todo o capítulo 8 de Atos. Na verdade, é interessante você ler do capítulo 1 até o capítulo 9 para você entender o contexto geral aí. Né? É bem interessante você ter o entendimento completo da passagem, texto e contexto, e faça isso para você se aprofundar nessa passagem, a passagem ali de Filipe pregando em Samaria, que a gente vai estudar com detalhes na aula. Eu não faço a leitura para ganhar tempo no vídeo, mas eu suponho que você já fez, se não fez, faça, e vamos estudar essa passagem agora. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Então tinha uma certa rixa entre judeus e samaritanos. E aí, para que nós possamos estudar essa passagem, entender ela de forma completa, é importante nós entendermos o contexto histórico, o que está por trás dessa rixa entre judeus e samaritanos, né? E aí a gente vai entender o impacto dessa mensagem, né? Ou seja, por que eles chegaram lá e fizeram, né, pregaram o Evangelho. E seria algo meio estranho, né? Porque um judeu no meio dos samaritanos, mas isso aconteceu pelo poder de Deus. Então vamos entender um pouco esse contexto entre judeus e samaritanos. Essa região de Samaria, ou Samária, como alguns falam, né? Mas na nossa língua a gente fala Samaria mesmo. A região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho, né? Ou seja, lá, né, teve pregação, teve batismo com o Espírito Santo, salvação, cura, milagre, teve tudo lá, né? Então, assim, foi realmente algo, né, o que aconteceu pelo poder do Espírito Santo, trouxe alegria, gozo, libertação na cidade. Então, o Evangelho veio para desfazer as obras das trevas. Então, essa é a ordem, pregar o Evangelho para desfazer as obras das trevas. Não o contrário, como alguns dizem, né? Vamos desfazer as obras das trevas para pregar o Evangelho. Não, 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 não. O Evangelho vem em primeiro lugar. O contexto histórico de Samaria. Gente, você que está me assistindo, pode achar que é chato essa parte, pode achar que é desnecessário, mas ela é importante. Então a gente tem que estudar a passagem de acordo com o seu contexto histórico, cultural, né? E assim a gente vai entender melhor. Então, antes de chegar lá na pregação de Filipe, vamos falar no tópico 1 como surgiu essa cidade, a fundação de Samaria, aqui 1.1. A cidade foi fundada pelo pai do rei Acabe, que foi um rei muito mau, né? Esse rei Acabe, a gente conhece a história dele, Acabe, Jezabel, né? Na verdade, não teve nenhum rei bom no reino do norte, mas vamos lá. O qual reinava sobre as 10 tribos do norte, que se apartaram de Jerusalém no século 10 a.C. Então isso aqui é importante que o professor DBD ele conheça essa história de Israel, né? Porque a gente fala assim, Israel, 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 mas no Antigo Testamento a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque Israel, quando fala, na maioria das vezes, se refere ao reino do norte, principalmente ali depois dessa divisão. Então, depois do livro de Reis, né, tem Saul, Davi, Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide. Então, a gente tem essa divisão, e essa divisão ela é importante você conhecer, né? Quando se fala reino do norte, o Israel está falando dessa parte de cima, azul aí, né? Onde reinou alguns reis que nenhum foi bom. E no reino do sul, que é Judá, né, também aí já preservou a linhagem de Davi, né, e a gente tem que entender esse contexto que teve reis bons e ruins, mas Deus tinha um propósito, né, de salvação, o Messias viria da tribo de Judá, Deus preservou o reino do sul. Então a gente entender esse contexto. Um livro que eu indico para você, anota aí, Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia. Panorama Histórico de Israel para Estudantes da Bíblia, do professor Antônio Renato Gusso. Eu faço mestrado na FABAPAR, ele é professor lá,
né, e ele deu aula para mim, é muito bom esse professor, e ele escreveu esse livro, ele já tem 23 livros publicados, ele tem livro de grego, hebraico, vários livros, hermenêutica, e esse livro de panorama histórico é muito bom mesmo para professor da EBD que quer se aprofundar no assunto, na história de Israel, e entender todo esse contexto histórico. Então, vamos lá, né? Essa questão aqui da divisão, ela é importante, e o rei Onri, né, eu falo Onri porque tem um N aí, né, ele comprou um monte, um cidadão chamado Semer, né? E de Semer comprou o monte de Samaria por 2 talentos de prata e edificou nele, e chamou a cidade que edificou Samaria, do nome de Semer, dono do monte. Na 1 Reis 16, 24. Então aqui a gente vê que o nome da cidade tem a ver com o cara que era dono lá, né? Semer. Então ele edificou essa cidade. O Reino do Norte, ele teve várias capitais, né? E Samaria foi uma delas. Depois, né? Não foi de início, não foi Samaria. Antes de Samaria teve 3 outras capitais, como teve essa divisão desse reino. Né? Mesmo antes da dispersão dos israelitas, que aconteceu em 722, que eles foram levados para o exílio, a gente vai falar isso no próximo tópico, né? Já tinha ali uma certa tensão entre, né, Samaria e Jerusalém, entre Israel e Judá. Os 2 reinos se dividiram após a morte de Salomão. Então Salomão desobedeceu a Deus, é um motivo teológico, né? Ou seja, o motivo teológico da divisão é que Salomão desobedeceu a Deus e Deus falou que ia dividir o seu reino. Teve também alguns motivos políticos por trás e, na verdade, desde quando Israel chegou, o povo de Israel chegou na região de Canaã, eles já meio que fizeram essa divisão, né? 10 tribos para o norte, 2 tribos para o sul, né? Essa questão da divisão das tribos é até um pouquinho complicada, porque embaixo está Judá e dentro de Judá está Simeão. A tribo de Judá, Simeão foi engolida pela tribo de Judá, vamos dizer assim, né? E tem também a tribo de Benjamim, que era meia tribo, né? Ficou ali, e os levitas foram para o reino do norte na divisão, mas depois voltaram para o reino do sul. Então teve essa confusãozinha aí, né? Jeroboão ficou sendo rei do reino do norte, e Reoboão, que era filho de Salomão, ficou sendo rei do reino do sul. Reoboão, na verdade, ele não tinha, né, uma capacidade de liderança muito grande, não foi um bom rei, não conseguiu dar continuidade aí à questão do seu pai, né, e uma má administração realmente. E Jeroboão, que ele recebeu uma profecia de que ele seria rei do reino do norte, então ele também levou isso adiante, levou a sério, né, e conseguiu. Então ficou essa divisão do norte e do sul, e eles já não se entendiam, né? Eles já tinham essa rixa entre eles, mas assim, era tudo povo de Deus, norte e sul, né? Era um país só, mas teve essa divisão na questão administrativa, né? E também, querendo ou não, teve uma divisão na questão religiosa, porque Jeroboão, com medo do povo descer para Jerusalém para adorar, né, sair lá do Reino do Norte e ir para Jerusalém, colocou um altar lá em Dan, olha, lá em cima, Dan, um altar, e outro altar lá embaixo, em Betel. Né? Ou seja, colocou 2 altares para que o povo pudesse adorar sem ir em Jerusalém. O problema é que ele colocou bezerro de ouro para ser adorado. Então ele começou a copiar a adoração dos cananeus, né? E aí isso foi o problema do Reino do Norte, a apostasia. Eles se afastaram do Deus verdadeiro, né? Eles cometeram todo tipo de idolatria, e por esse motivo Deus levou eles para, né, o cativeiro, né? Dispersou todos eles. Então já tinha, antes da cidade de Samaria existir, já tinha uma certa confusão entre Reino do Norte e Reino do Sul. O cativeiro, né? O rei da Síria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C. e levou para o cativeiro as 10 tribos do Reino do Norte, das tribos do Norte. Então, na verdade, não foram 10 tribos, viu? Foram 8 tribos e meia. Eu sempre vi falar 10 tribos. Entenda o seguinte, ficou no Reino do Sul Judá, Simeão, que foi engolido por Judá, ficou os levitas, só aí dá 3 tribos. Então, 3 tribos ficaram, e ficou a meia tribo de Benjamim. Benjamim também não foi. Então, 3 tribos e meia ficaram, né? E foi levado 8 tribos e meia. Então, mas esse detalhe, a gente não precisa se preocupar, que não vai comprometer o entendimento da história, né? Só um detalhe. Então, esse rei da Síria levou para o cativeiro, por quê? Porque o Reino do Norte, devido à má administração, eles começaram a pedir ajuda para a Síria. A Síria pediu
começou a cobrar impostos deles, e eles começaram a pagar impostos para a Síria. Depois que o rei da Síria morreu, o rei de Israel achou que o próximo, o sucessor, que seria esse aqui, Semal-Neser, não levaria a sério essa questão do imposto. Vamos parar de pagar e pronto. Parou de pagar. Foi o maior erro que eles cometeram. A Síria foi lá, destruiu, levou eles para o cativeiro, né? O outro rei mais adiante, Sargon II, né, concluiu essa questão do cativeiro, espalhou o povo do Reino do Norte, dessas tribos do Norte, pelo mundo, espalhou, eles sumiram, desapareceram, eles não retornaram, ficaram alguns, não levou todo mundo, ficaram alguns. Aí é o problema, para repovoar a região, o rei da Síria mandou de volta um monte de gente de várias regiões. Olha só, e o rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, Amate, Sefarvaim, e as fez habitar nas cidades de Samaria e em lugar dos filhos de Israel, e eles tomaram a Samaria em herança e habitaram na sua cidade. 2 Reis 17, 24. Olha só, levou o povo para o cativeiro e mandou um outro povo estranho de volta, um povo que adorava outros deuses, falava uma língua diferente, vão habitar lá. E esse povo veio, né? Aos poucos os filhos de Israel misturaram com esses estrangeiros, né, que vieram para a sua terra. Então teve uma mistura, né? E aí desse modo seus filhos não eram totalmente judeus nem completamente gentios. E é isso aí que veio os samaritanos. Ou seja, os samaritanos é um povo mestiço, mistura de judeus, israelitas, de linhagem mesmo de Jacó, com povos de outros países que adoravam outros deuses e que fizeram um culto misto ali. Então, o grande problema da região do Reino do Norte, depois do exílio, que eles foram levados para o exílio, foi que eles perderam a identidade deles. Então, essa identidade foi preservada no Reino do Sul, né? Ou seja, em Judá. Foi preservada porque lá teve a linhagem de Davi que sucedeu, né, ali o trono, e foi a promessa de Deus é que o trono de Davi seria para sempre, eterno, né, e cumpriu isso em Cristo. Mas o Reino do Norte desapareceu e o povo que foi habitar lá foi o quê? Um povo misto que é conhecido de samaritanos. A diferença entre judeus e samaritanos. Então isso a gente já conseguiu compreender por que o judeu puro não gostava dos samaritanos, porque os samaritanos eram um povo mestiço. Os judeus recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Então, quando Judá é levado para o cativeiro em 585 e volta em 539, parece, uma coisa assim, tem um período de tempo, não lembro aqui a idade, mas a época, na verdade a primeira leva do cativeiro do Reino do Sul foi em 603, onde levou Daniel e seus amigos. Depois teve uma segunda leva e acho que a última leva foi 585. Eles que retornaram em várias levas também. Teve um retorno com Esdra, um retorno com Zorobabel, um retorno com Neemias. Então teve 3 levas e 3 retornos. Alguns detalhes aí básicos da história, né? E aí quando eles retornam com Esdras, né, tem a questão da reconstrução ali da cidade, reconstrução do templo, depois com Neemias reconstrução dos muros, mas eles sempre recusaram a ajuda dos samaritanos, né? Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: não convém que nós e vós edifiquemos a casa de nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. Ou seja, eles vão falar assim: olha, nós não precisamos da ajuda de vocês para construir a casa do Senhor novamente, porque foi tudo destruído. Ou seja, para você não se perder, teve o cativeiro de Israel, Reino do Norte, em 722, e o cativeiro do Reino do Sul, em 603 até 585. O Reino do Sul, o povo do Reino do Sul voltou. O povo do Reino do Norte não voltou. Foi aquela mistura que eu falei lá. Então o povo do Reino do Sul preservou a identidade e voltou. Eles retornaram. E nesse retorno, eles foram reconstruir, né, a cidade, reconstruir o templo, reconstruir os muros de Jerusalém, mas eles não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Eles falaram: nós vamos fazer por conta própria. Os samaritanos adotaram o Pentateuco, então eles tinham a lei, eles adotavam, interpretavam do jeito deles, mas tinha a lei. E também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Isso aqui foi depois do cativeiro também, depois do cativeiro do Reino do Sul, no período interbíblico, teve essa construção desse templo para concorrer com o templo, né, de Jerusalém.
Então eles, né, já observamos aqui que essa separação vai só piorando cada vez mais. Com esses fatos, a ruptura samaritana se consolidou, mas eles esperavam também a vinda do Messias. Então assim, o samaritano, por mais que ele estivesse separado ali, eles esperavam que um dia o Messias viria. Olha, a mulher samaritana fala: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. João 4:25. Então ali Jesus se revela para ela como Messias. Olha, eu sou esse Messias. E essa mulher, né, vai lá e chama os seus amigos e tudo mais. A gente vai falar disso mais na frente também. Então, na era apostólica, na época de Jesus, Samaria era o nome da cidade de Samaria, mas também uma província, ou seja, uma região. Então, esse mapa aqui é o mapa da época de Jesus. Olha só, a Judéia embaixo, Samaria no meio e a Galiléia em cima. Então, ou seja, a Galiléia e a Judéia eram um povo só, mas tinha Samaria no meio. Do lado tinha Pérea e depois Decápolis. Então, tinha judeu espalhado em toda essa região, mas os samaritanos eles ficavam isolados ali. Então, quando o povo da Judéia ia para a Galiléia, Jesus teve o seu ministério nessas duas regiões, eles às vezes evitavam passar dentro de Samaria e davam a volta pela Pérea. Eles andavam mais, andavam a distância maior, mas não passavam no meio dos samaritanos. Era uma teimosia muito grande. E eles conheciam, né? Os samaritanos conheciam. Isso aí tem um aspecto que vem de Jerusalém, ou que vai para Jerusalém. Então, assim, eles já conheciam. Então, tinha essa confusão aí. Vamos lá, passando esse contexto histórico, vamos falar agora do evangelho entre os samaritanos, né? Jesus e os samaritanos. Vale ressaltar que Jesus, né, também, né, andou em Samaria, conversou com os samaritanos, realizou milagres lá. Vamos ver aqui. Primeiro, teve uma ocasião que os samaritanos recusaram receber Jesus, né? Porque estava a caminho de Jerusalém. Então eles viram que Jesus tinha esse aspecto, no que estava andando para Jerusalém, e recusou receber Jesus, né? Mas teve uma outra ocasião na aldeia de Sicá, né, que os samaritanos creram na mensagem de Jesus, que foi o caso da mulher samaritana. Ela ouviu Jesus falando que ele é o Messias, ela correu na cidade, falou com o povo: o Messias está aqui, e o povo foi lá e ouviu Jesus. Então tinha duas situações diferentes. Tinha aqueles que aceitavam e aqueles que recusavam. Mas Jesus veio, né, para trazer uma mensagem para todos, né? A passagem do bom samaritano, né, foi uma lição para os judeus, né? Vale ressaltar que o texto de Lucas não chama o samaritano de bom. A gente que deu esse título. Mas o samaritano foi, né, realmente agiu de uma forma muito boa ali nessa história. E por que essa passagem, essa parábola, na verdade, ela deixou os judeus intrigados? Porque realmente eles se sentiram ofendidos com a história de Jesus pelo fato de que um samaritano ajudou e não o sacerdote, né, e o levita. Ou seja, o sacerdote e o levita passaram de largo, largaram de mão aquele homem caído, mas o samaritano ajudou. Então imite o exemplo do samaritano. Isso deixou eles assim revoltados. Mas ao mesmo tempo, né, quando Jesus falava assim, vai e faz o mesmo, é que esse cara revoltado mesmo. Por quê? Né, porque eles teriam que imitar um samaritano. E eles sabiam, né, que apesar de ser uma história, acontecia de verdade. Acontecia muitas vezes de pessoas serem assaltadas, pessoas serem mortas naquele caminho. E eles sabiam que muitas vezes os levitas não ajudavam, o sacerdote não ajudava, mas muitas vezes os samaritanos ajudavam, né? E é uma história que Jesus contou, mas ela acontecia com certa frequência, né? E aí fica o exemplo, né? Faça na prática. Não adianta você estar aqui sacrificando, adorando e louvando, mas se você não ama o próximo, isso não vale de nada. Então esse é o ensinamento de Jesus. Jesus orientou o seguinte para os discípulos: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 10:5. Uai, Jesus está falando para não pregar o evangelho para o samaritano? Está. Vocês ainda não estão preparados para isso, e ainda não é o tempo deles. Não é o tempo deles. Vai chegar o tempo deles. Porque lá em Atos 1:8, Jesus ele, né, já está subindo para os céus, ele vai e faz uma orientação diferente. Fala assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ou seja, vocês agora vão pregar em Samaria. Olha só, agora é outro contexto, é outra situação. Vocês vão receber o Espírito Santo, e aí sim vocês vão. E aí sim é o tempo dos samaritanos receber o Evangelho.
o poder de Deus entre os samaritanos. Vamos lá. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo, do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades do Espírito Santo. Ou seja, diante de todo esse contexto que eu falei, dessa rixa entre eles, da briga entre eles, né, tem uma história no período interbíblico onde os samaritanos pegam ossos, né, vão nas catatumbas, pegam ossos e jogam esses ossos lá no templo, em Jerusalém. Né? Então, ou seja, é uma rixa que ela piorava cada vez mais. Na época de Jesus, ela era muito, muito, muito extrema, essa rixa entre eles. E já pensou agora Filipe e pregar lá em Samaria? Vão me apedrejar, não vou fazer isso. Mas ele estava cheio do Espírito Santo. Foi isso que fez com que Filipe pregasse o evangelho lá. Né? O poder do alto. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Atos 8, 5 e 6. Aqui a gente tem quatro elementos principais. O pregador, a audiência, a mensagem e o resultado. O pregador, Filipe. A audiência, os samaritanos. A mensagem, Jesus Cristo. Ele pregava somente Cristo. E o resultado, muitas conversões, muitos milagres e muita alegria. Foi isso que aconteceu lá. Ou seja, ele chegou lá capacitado, cheio do Espírito Santo. Aquilo que eu falei, ele não foi cheio do Espírito Santo só para ficar falando línguas estranhas, pulando e sapateando. Ele foi cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho, para levar a mensagem, né, trazer a mensagem de salvação, né, libertação para aquele povo. O texto vai dizer que ele não somente pregou e realizou milagre, mas que ele expulsou demônios. Então ele trouxe realmente libertação para aquele povo, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Atos 8, 7. Olha só, espíritos imundos, né? As pessoas estavam possessas, os espíritos se manifestavam, e aqui, né, Filipe prega, expulsa demônios, cura enfermidade e realiza vários milagres pelo poder do alto. Essa manifestação era autêntico poder do alto contra as hostes por meio da pregação do Evangelho. Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Não quer ter poder, quer ver o milagre acontecer, prega o Evangelho, faz a obra, prega, leva Jesus. Não fique... Tem gente que parece que... Tem igrejas por aí que parece que gira em torno de demônio, expulsar demônio, buscar demônio, e esquece de pregar o Evangelho, de falar de Jesus. Tem crente por aí que conhece mais do inimigo do que do próprio Cristo. Estuda todo tipo de livro de demônio, lê tudo sobre demônio e esquece de Jesus. O nosso foco é Jesus. Nosso foco é Jesus. Nós temos que ler a verdade, conhecer a verdade. Né? Eu vi uma história uma vez, né, que diz o seguinte: as pessoas eram treinadas, um treinamento para as pessoas conhecerem o dinheiro falso. Como que era esse treinamento? Elas ficavam trancadas num lugar, pegando no dinheiro verdadeiro, analisando o verdadeiro, estudando o verdadeiro, pegando tudo no verdadeiro. Quando eles pegavam o falso, eles conheciam, isso aqui é falso. Então assim tem que ser. Você, para identificar uma heresia, para identificar uma possessão, você não tem que ficar estudando só a heresia, só a possessão. Não é que a gente nunca vai ler, nunca vai estudar. Não, a gente vai conhecer. Mas nós temos que priorizar o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Quando a gente conhece o que é verdadeiro, quando a gente vê o falso, a gente vai saber. O dom de discernimento de espírito não é estudando o inimigo, mas é estudando Jesus Cristo, lendo sobre Jesus Cristo, orando, buscando o poder do alto, buscando o verdadeiro. Aí a gente identifica o que é falso. O batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. Ou seja, ele começou a pregar e já começou a batizar. Ele já começou a realizar ali, pegar e confirmar a fé daquelas pessoas. Né? A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou Pedro e João. Olha, vocês vão lá, porque lá em Samaria, Filipe está fazendo uma revolução, vai ajudar ele. Ele não está dando conta. Ele tem que pregar, ele tem que curar, ele tem que expulsar demônio, ele tem que batizar, ele está fazendo tudo sozinho. Vão lá. Quando Pedro chega, Pedro leva o que falta para os samaritanos, que é o batismo no Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo é derramado na vida daquelas pessoas que já criam no Evangelho, já eram salvas, mas não tinham esse revestimento de poder ainda. E aí Pedro e João chegam lá, né, impõem as mãos e o Espírito Santo é derramado sobre eles. Alguns dizem que é um segundo Pentecoste, mas enfim, não vou entrar em detalhes nisso aí, porque tem algumas interpretações entre os pentecostais e os tradicionais que diferenciam aí. Terceiro tópico, Filipe em Samaria e Simão o Mágico. Simão o Mágico, vamos ver essa figura aqui. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era uma grande personagem. Ou seja, ele chegou ali se exaltando, iludindo o povo, né, usando todo tipo de poderes das trevas, vamos colocar assim. Simão, ele realizava ali provavelmente sinais miraculosos, coisas extraordinárias, mas isso pelo poder de Satanás, para exaltar a si mesmo. Olha só o contraste dele com a pregação de Filipe. Filipe, ele já era o contrário. O poder de Filipe vinha de Deus para glorificar a Cristo. Filipe não glorificava a si mesmo, ele não pegava a glória para si, mas era para exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Era isso que ele fazia. Já Simão não. Simão era o contrário. Era um poder das trevas para exaltar a si mesmo. Né? Ele já estava na cidade, antes da chegada de Filipe, era reconhecido pela população como a grande virtude de Deus. Olha só, as pessoas conheciam ele como a grande virtude de Deus. É muito estranho isso, mas é por quê? Porque realmente ele fazia coisas extraordinárias que impressionavam o povo. Então só podia ser, né, a ação demoníaca na vida dele. Isso significa que Simão se declarava um tipo de emanação ou representação do ser divino. Então isso era que ele se considerava, ele se exaltava. Segundo Flávio Joséfo, depois que Simão foi desmascarado, ele continuou as suas artes mágicas, seus milagres, seus falsos milagres. Ele continuou enganando o povo por muito tempo e se opondo ao cristianismo. Diz a história, não se sabe se é verdade, diz a história, que ele pediu para ser enterrado vivo e ia ressuscitar no terceiro dia. Olha só, a ousadia dele. Diz a história. E dizem que realmente enterraram ele, mas está lá até hoje, não ressuscitou. Então, né, ou seja, era, né, uma pessoa que realmente queria se opor ao Evangelho e usando ali a ação maligna por trás na vida dele. No entanto, ele não passava de um embusteiro que durante muito tempo iludiu o povo com artes mágicas. Então, assim, vamos entender que ele era alguém que enganava o povo acreditava no que ele fazia, né, e, infelizmente, ele assim não se converteu. A gente vai ver isso mais na frente. Mas o que a gente observa é que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Nos dias de hoje tem pessoas assim, realizando milagres, realizando magia, praticando algum tipo de magia e pessoas acreditando, né? E às vezes dentro das igrejas tem pessoas assim com truques mágicos dizendo que é o poder de Deus. Como que a gente identifica isso? Aquilo que eu falei anteriormente. Vamos conhecer o verdadeiro, porque quando o falso aparecer, a gente vai saber que é falso. Quando a gente vê alguém realizando milagres, fazendo sinais de prodígios, mas essa pessoa não exalta o nome de Cristo, exalta a si mesmo, não prega o Evangelho, mas só fala de poder e milagres, só fala de dinheiro, pode saber que ela não é de Deus. A gente conhecendo o verdadeiro, a gente vai entender isso aí. Então, assim, existe nos dias de hoje, existe tanto no mundo quanto dentro da igreja. No mundo aí, horóscopo, não sei o que e tal, simpatias, tudo isso acontece por aí. E tem crentes se iludindo com isso. Né? E dentro da igreja, muitos fingindo pregar o evangelho, mas não estão pregando o evangelho de verdade. A conversão de Simão o Mágico, conversão entre aspas, né? Vamos entender por quê. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que faziam, estava atônito. Olha só, Simão, ele viu ali Filipe pregando, realizando milagres, ele ficou impressionado com aquilo, né? Esse cara aí, ele tem poder.
É difícil saber até que ponto a conversão de Simão o Mágico era genuína, pois o relato indica que trata-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Eu acho que Simão estava querendo aprender o que Filipe estava fazendo. Ele não estava se convertendo coisa nenhuma, né? Pedro falou isso: teu coração não é reto diante de Deus. Essa foi a repreensão que ele recebeu de Pedro, né? Assim, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias. Isso aqui é a palavra do escritor da revista, viu? E, de certa forma, a gente pode até concordar com isso. Olha, Simão entendeu quem era Jesus e até se convenceu que Jesus é o Messias. Ele se convenceu disso, mas não houve transformação em sua vida. Então, ou seja, uma conversão puramente intelectual. Ele acreditou que Jesus existiu, acreditou que Jesus é o Messias, mas isso não teve impacto na sua vida, né? Então não adianta nada você simplesmente crer em Jesus se você não mudar, não sofrer uma transformação interior. A repreensão do apóstolo Pedro. Simão Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Quando ele viu aquilo ali, o povo sendo batizado com o Espírito Santo e tudo mais, ele não foi batizado, ele ficou só olhando, porque ele não era crente. Só é batizado com o Espírito Santo quem é crente, ele não foi batizado. Ele falou assim: não, me dá esse poder também, eu compro, eu pago por ele, eu quero isso aí. Então essa atitude não condiz com a postura de alguém que se converteu de verdade, mesmo que seja um novo convertido. Então Simão, do meu ponto de vista, do ponto de vista do escritor da revista e da maioria dos teólogos, Simão não se converteu. Isso aqui é meio que unanimidade entre todos os estudiosos da Bíblia. Ele não se converteu. Mesmo o novo convertido não faria isso que ele fez. Parece que Simão se imaginou ter descoberto uma fórmula mágica como os exorcistas de Éfeso. Aquela passagem de Atos 19. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Uma fórmula que eles descobriram e eles se deram mal. A gente conhece a história que eles se deram mal, apanharam até umas horas lá. E dessa forma, achou que podia comprar essa fórmula para ampliar o seu currículo e acrescentar a seu cardápio um novo serviço para o povo. Simão não se converteu. Ele simplesmente pensou que aquilo ali seria uma oportunidade dele aprender novos truques, uma oportunidade de fazer coisas diferentes. Por isso ele quis comprar, ele quis negociar com Pedro o poder do Espírito Santo. Ele não agiu com sinceridade, por isso o apóstolo Pedro o amaldiçoou. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Atos 8, 22 e 23. Ou seja, Pedro falou: você está, você não esteve, não, você está em fel de amargura e laço de iniquidade. O que você está fazendo, meu amigo? Clama a Deus para Ele ter misericórdia de ti. Já fiz minha parte, já preguei, já ensinei, já falei como que é o correto. Tu está fazendo errado porque tu quer, porque o teu coração é enganoso, tu é orgulhoso, você quer ser melhor do que os outros, quer aparecer, quer tomar o lugar de Deus, quer se exaltar. Não é isso, o Evangelho não é isso, e você nunca creu no Evangelho. Basicamente isso que Pedro falou para ele, sai daqui. E aí, daí vem que a palavra simonia, vem do nome Simão, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. Quando alguém quer lucrar com o Evangelho, com a palavra de Deus, quer vender coisas espirituais, compra isso, compra aqui a vassoura ungida, compra o paninho ungido, compra o sabonete ungido, compra aqui o óleo ungido. Isso é simonia, está vendendo algo ali para realizar algum milagre, alguma coisa. É diferente de, às vezes, da pessoa vender um CD, vender um livro, vender uma camisa com um versículo, um CD com uma música, com um hino evangélico, um boné com um versículo, alguma coisa do tipo. É diferente. Tem gente que, porque está comercializando o evangelho. Não, é totalmente diferente. Às vezes a pessoa prega e recebe para pregar, não está comercializando o Evangelho. Às vezes a pessoa, para viver do Evangelho, para pregar o Evangelho, tem família, tem que sustentar para conseguir manter o ministério dele. É claro que alguns exageram, começam a cobrar valores exorbitantes, aí já entra na simonia.
né, começa a cobrar valores exorbitantes. Né? Uma vez um pastor de uma igreja que eu congregava ligou para um pregador e falou: "Ó, você pode me pregar?" "Ah, tá, vou, né, eu cobro tantos mil." Aí falou lá quanto era, não lembro o valor, né? "E se você quiser," aí ele falou assim: "Eu prego meia hora." Meia hora só. Ele falou: "É meia hora. Se você quiser mais meia hora de ministração do poder de Deus, é mais tanto." Olha só, eu prego tanto, é tantos reais. Meia hora, né? Vamos colocar aqui 5 mil. Vamos chutar aqui um valor, não lembro o valor. 5 mil. Se você quiser mais meia hora de ministração do poder de Deus, é mais 5 mil. Eu dou um desconto, faço por 8. Tudo. Então, ou seja, está vendendo. Está vendendo, está comercializando, né? E o erro não é só de quem vende. Do meu ponto de vista, o erro é também de quem compra, de quem paga, né? Porque se os pastores das igrejas parassem de pagar esses valores exorbitantes para esses comerciantes do evangelho, né, eles parariam de cobrar. Eles não teriam espaço mais, né? Eles não teriam espaço. A gente tem que contribuir. Vem um pregador de fora, ele vive daquilo ali, dá uma oferta, dá um valor significante. Porque eu conheço pregadores também que sofrem, que viaja 500 km para pregar, chega lá, né, manda eles para um local ruim para ficar, né, às vezes um hotel maltrapilho, uma casa abandonada. Um amigo meu já falou isso, mandaram ele para uma casa abandonada, né, sabe, deram 50 reais de oferta para ele. Então, tipo assim, ele teve que pagar para comer, pagar para a viagem, não teve nem a despesa da viagem. Então, isso já é um absurdo. Então, por isso que eu digo que tem que ter, né, esse pagamento para um pregador, mas não tem que ter cuidado, né, o pastor que convida, para saber que aquela pessoa não está comercializando, cobrando valores exorbitantes. Os discípulos de Simão ainda estão por aí negociando e vendendo as coisas espirituais. Então isso acontece no meio evangélico, infelizmente. Os evangélicos são criticados, né, por causa desses picaretas, vamos dizer assim, né? Muitas vezes nós sofremos por causa de uns por aí que vivem comercializando o evangelho, e a gente sofre com isso, mas a gente entende, né, que isso já existia na igreja primitiva, sempre existiu e vai continuar existindo, né? Mas o verdadeiro evangelho continua sendo pregado, continua, né, sendo anunciado e trazendo libertação com o poder do alto. Conclusão: a história de Simão o Mágico nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo e os pseudos milagres operados por charlatões e embusteiros, agentes do serviço do reino das trevas. Ou seja, tem uma diferença aí. O poder do alto que vem do Espírito Santo é diferente desse poder, desses charlatões que vêm das trevas. Isso nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Paulo falou que se um anjo aparecer e pregar um evangelho diferente, é maldição, é anátema. Imagina uma pessoa que está fazendo isso. Às vezes a gente critica algum certo pregador, um desses que aparece na mídia aí, e aí um crente fala assim: "Ah, irmão, cuidado para não falar mal, cuidado para não tocar, não sei o que, no ungido do Senhor." Irmão, ungido do Senhor, uma ova, desculpa falar isso, mas não é ungido do Senhor. A gente vê que a mensagem dele não é mensagem do evangelho. A gente vê que ele é um charlatão. Se Paulo orientou chamar o anjo de maldição, imagina esses charlatões por aí. O que Pedro falou para Simão? Olha lá a repreensão de Pedro. Então a gente tem que repreender mesmo, a gente tem que tomar cuidado e ensinar na igreja para que os crentes, né, quem é professor da EBD tem essa responsabilidade, ensinar para que não caia no engano desses pregadores. Se for preciso citar nome, cite nome, mande, mostra foto, diz o ensino errado, para ter cuidado, né? Tem muitos desses por aí, assim como Simão, né, realizando milagres sobrenaturais, querendo comercializar as coisas espirituais, tem também nos dias de hoje. Amém? Eu encerro aqui essa aula, espero que você tenha compreendido, que tenha gostado. Deixe seu comentário, quiser entrar em contato pelo WhatsApp, tem o número aí, entra no site do EBD em Foco, baixa o slide, baixa o nosso conteúdo, né, e compartilha aí esse vídeo. Eu sempre já fiz algumas observações que o slide não pode ser compartilhado, mas os outros conteúdos estão liberados para compartilhar. Então o slide você baixa, é uso pessoal, mas os outros conteúdos você pode compartilhar à vontade. Amém? Eu encerro aqui essa aula. Nós temos aqui as perguntas para você que usa o slide na igreja e quer fazer aí uma dinâmica de perguntas com seus alunos.
né? Então eu encerro aqui, a paz do Senhor, até a próxima aula.